Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o tema de hoje é uma mensagem aí para o seu momento. E nós vamos ver o que tem para ser dito. Agradeço a cada um pela sua presença. E o beijo especial de hoje vai para Débora e para Fran, porque segundo o YouTube, são as que mais têm comentado de ontem para hoje. Então, um beijo no coração de vocês. Esse vídeo tá gravado, porque a titia vai fazer algumas coisas, então não sei se vai dar como, né, ter como fazer live ou, né, subir depois. Então, diante das transformações, vai estar gravado aí. E aí nós vamos fazendo assim, quando der para fazer ao vivo eu farei, quando não, eu vou tentar colocar aí o gravado, tá bom? Vai subir o vídeo também da questão das velas que eu estou devendo para vocês e o vídeo também com o benzimento da vovó, que também estou devendo para vocês. A gente não esqueceu não, tá? Palavra é coisa séria. Claro que às vezes a gente não tem como cumprir, porque somos humanos, mas na medida do possível eu sempre trago aqui o que é, né, pedido pela espiritualidade, por Dona Mulambo, e o que eu, né, falo com vocês, eu sempre tenho tentado trazer, tá bom? Bom, aí temos 3 opções. Carta de Egungun, todos são baralhos de Dona Mulambo, tá? Carta de Oxumaré e carta de Ibejes. Olha para as opções, escolhe com calma e nós vamos começar com a leitura de vocês. Aqui tem pessoas que estão com a mente muito assim acelerada, sabe quando a mente está voando, quando você está precisando de aterramento? As energias dessa mesa hoje, elas vão aterrar você, vão trazer para você mais centralidade. Bora lá? Para quem escolheu aqui a opção de número 1, uma carta de Egungun. Aí vai ficar um pouco escuro, porque a posição que tá aqui é porque a titia vai fazer as coisas, então eu não sei como é que vai ficar, tá bom? Então vamos lá? Salve espiritualidade. Opa. Salve espiritualidade, salve os mentores, salve a ancestralidade de quem escolheu essa leitura aqui. Para quem escolheu essa primeira opção, você está muito voltado para as questões familiares ou para as questões espirituais. E os seus ancestrais vão estar ancorando as energias de favorecimento e cobertura para que você não seja visto, né, percebido pelos teus inimigos. A sua verdade vai ser muito sua. Então veja com quem você vai estar compartilhando, que algumas pessoas não vão entender as suas verdades. Você vai estar muito compromissado ou muito comprometido com alguma questão específica e vai estar fazendo isso de maneira discreta para poder materializar algum processo importante, seja de reabilitação espiritual ou uma reabilitação de uma relação em específico ou a concretização de algum acordo, plano ou projeto que você tenha feito. Aqui fala com pessoas, o reflexo está na frente. Aqui fala com pessoas que vão ter algum tipo de vitória, concretude em uma questão. E para muitos aqui é questão de relacionamento, tá? Relacionamento ou espiritual ou familiar, como foi dito no início da leitura. Porque você está em algum tipo de preocupação, a mente sim está afuleimada e algumas pessoas estão distraídas, né? Não estão conseguindo cumprir coisas rotineiras e vão começar a cumprir porque vão, de alguma forma, receber da espiritualidade a centralidade, o objetivo e até aquela coisa assim, vou fazer, que eu preciso. Então você se centraliza e você neutraliza tudo aquilo que quer te deixar dispersa, ou até de alguma forma nessa energia de não conseguir fazer coisas que antes você fazia com maestria. Então aqui tem uma energia de relocar. Esse relocar vai trazer para você também a sensação de que, olha, eu consigo, olha, eu posso, olha, eu realmente realizei. Então se você está em algum momento em que você olha pela fresta da sua vida e enxerga que as coisas para você são muito complicadas, são muito difíceis, até entra num período de mais tranquilidade, mais harmonia, tá? Tem alguma coisa espiritual que alguém fez ou alguém está pensando em fazer que vai ser muito bom. Porque aqui você vai superar algum tipo de acordo de dor ou de sofrimento, algum voto que você tenha feito de súplicas, de lamento, de ficar sempre se sobrecarregando por conta da palavra que você dá, por conta dos compromissos que você assume. Então aqui tem alguém que vai conseguir tirar, né, dissipar essa energia, principalmente para você concretizar alguma coisa que você quer muito. Para algumas pessoas você vai começar a fazer coisas pelo seu bem-estar e vai fazer de forma
oculta. É como se você fosse fazer sem querer contar para ninguém. É alguma coisa muito íntima. É alguma coisa muito, muito bonita para você. É como se você fosse entrar num período agora que você transforma o que precisa. Para algumas pessoas você vai viajar para algum lugar que vai te trazer alguma lembrança de alguma vivência ou vida espiritual que você teve, para quem tem esse tipo de experiência, né? Para quem está pedindo para a espiritualidade, um renascimento também fala de você superando coisas e trazendo à tona a sua melhor versão. Para outras pessoas fala de mudança de casa, e é uma mudança de casa que vai trazer aqui para você alguma sensação de, olha, valeu a pena. E assim, para quem está querendo comprar, vender ou alugar, está muito positivo. Para quem está querendo fazer algum tipo de compra de algum objeto ou adorno para dentro do seu lar, que é muito importante para você, você vai conseguir aqui realizar isso. É como se a sua espiritualidade fosse te dar certezas de que vale a pena estar no caminho e no percurso que você tomou de decisão, porque algumas pessoas mudaram algo aqui ou estão mudando algo na própria vida e que está sendo algo bem preciso e precioso para você e que vai trazer a estabilidade que você está buscando. É uma vivência para algumas pessoas em um lugar específico. Para outras pessoas que têm ligação com colônias espirituais, fala de você tendo bons encontros com a tua EBE, com a tua turma, né? E para quem aqui gosta muito de uma balada, de uma farra, ou para quem trabalha em coisas que lidam aí com aparência, com beleza, até as meninas do job, né? As pessoas que lidam com esse tipo de coisa aqui, fala de você alcançando uma notoriedade, de você, assim, se vendo bem e se vendo tranquila, líder da própria vida, com uma certa autonomia para comprar, vender, né, aquilo que você quer fazer. E para quem aqui está querendo assumir uma outra postura na vida, você consegue, tá? Não se incomode com pessoas que vêm criticar o teu poder de ir e vir, porque aqui você está com uma fase aberta para poder expandir suas relações, para poder se permitir viver de uma outra forma, e isso pode incomodar algumas pessoas. Para alguns aqui, você começou uma fase que você parou de se importar com a opinião alheia, e aí tem gente que está incomodado com a sua liberdade. Para outras pessoas, você aqui vai estudar alguma coisa bem específica, pode ser filosofia, pode ser aqui alguma ciência que vai trazer para você o fim de um desconforto na tua mente. Para outras pessoas, você aqui focando em algo objetivo, que vai transgredir, vai fazer uma passagem para coisas que realmente vão amplificar o teu lado mais sagaz. E para quem está lidando com alguém que é bem difícil e que tira a sua paz, você vai saber colocar essa pessoa no bolso. Você vai brincar também. Ou se não vai? Aqui a pessoa vai dizer, ai, você já está indo com o alfabeto inteirinho. Né? Você vai saber o que a pessoa está querendo dizer, você vai conseguir compreender além e através dos arco-íris da vida. E aqui tem pessoas que vão perceber que alguém está sendo controverso ou controverso em alguma coisa, mas você vai, de alguma forma, utilizar lá na frente isso. Então, não deixe transparecer alguma coisa que você vai notar e que outras pessoas não vão notar. E para algumas pessoas aqui pode ser que você perceba que alguém está agindo por debaixo dos panos e tirando alguma coisa de alguém de um local específico. Pode ser que você pegue aqui no flagrante, tá? É com todo mundo? Não. Mas aqui tem alguém que vai viver essa experiência e que vai ficar na dúvida. Conto ou não conto? Aqui, guarde para o momento que você achar que pode te servir, tá? E aqui você é uma pessoa que já cansou de passar por certas coisas e a sua espiritualidade, os seus ancestrais vêm te ensinando, te moldando para ser um pouco mais sagaz. E é como se você olhasse para as pessoas e para as circunstâncias e pensasse, cansei de sofrer, cansei de ser inocente. Então aqui você olha para vocês com uma liberdade maior. Se permite viver novas experiências e alcança alguma coisa que você está querendo muito. Para quem está com problema ligado a filhos, por disputa de guarda, por um comportamento irritável dessas crias suas, elas vão entrar numa fase mais tranquila. E se é o seu amiguinho pet que está com algum desconforto, algum mal-estar, e você não teve condições de levar no veterinário, vai surgir aqui alguém que vai ser um bom samaritano, uma pessoa de grande alma, que vai acolher e ajudar esse amiguinho pet aqui. E aí você vai ficar muito grato, ou muito grata a essa pessoa, e de alguma forma o universo vai retribuir essa pessoa, tá? Essa pessoa vai ser aí abençoada pela caridade que vai fazer, pela benesse que vai prover aí. Isso aqui é com alguém específico que está muito preocupado aí, seu amiguinho pet. E aqui ele tende a ficar muito bem, tá? Tem amparo em cima dos teus amiguinhos pet. Para quem quer adotar, aqui você vai conseguir adotar com
com todas as benesses, inclusive pode vir já castrado aí para quem está querendo, né? E para quem está com alguma disputa com uma pessoa na justiça por uma coisa que é bem específica e pontual, e você foi atrás de um bom advogado, encontrou só pessoas que te enrolaram, ou pessoas que de alguma forma pegaram o dinheiro e sumiu, porque aqui tem pessoas que passaram por isso, você vai ver a coisa ser resolvida através de um bom profissional aqui, vem uma pessoa para te ajudar, tá? Então não sei o que é que você está passando não, mas aqui tem o fim de uma aflição. E você vai ter confirmação dessa leitura. Para algumas pessoas aqui, essa leitura se confirma, para alguns, tá? Em até 7 dias. Para outros vai uns 14 a 15 dias. Mas fala de você entrando num período onde você não se confronta mais, onde você se acolhe e onde você transforma as relações e a forma que se vê para poder se libertar, para poder atingir o seu maior nível, ou cultural, ou socioeconômico, ou até espiritual. Porque a sua sensibilidade ela vai ser agora algo mais racional. É algo que você vem tentando lapidar, e isso vai te trazer conhecimentos necessários, progresso, evolução, livramento, bênçãos, transgressão, você abrindo os seus próprios portais, você não vendo as coisas como difíceis como antes você via, você tendo outra percepção, você precisando das coisas, as coisas vindo para você, vindo na tua mão. Então é como se a espiritualidade pegasse aqui e falasse assim, olha, até hoje foi de um jeito porque a gente te treinou, você criou casco, agora você vai para uma fase onde você vê as coisas mais amenas, mas você também vai lembrar de onde você veio. Então não é alguém que se torna arrogante aqui não, pelo contrário, é alguém que equilibra as emoções e traz à tona aquilo que realmente necessita. Então você vai saber lidar com as suas emoções de outro jeito. Para quem trabalhou aqui com Arádia, com Hecate, com qualquer outra deusa que transmute, não, Durga não, tá? Porque alguém aí deve ter pensado em Durga, mas não. Essa energia mais assim, mais Hecate, Lilith, Arádia, Danu, aqui vai trazer algum tipo de resposta rápida para você e por fim aí algum tipo de coisa que estava te angustiando. E principalmente aqui você vai perceber algo oculto de alguém que você quer descobrir. E para algumas pessoas está ligado a um hábito que essa pessoa possui, tá? Essa pessoa que não vai assumir isso não. E se você está tentando consertar alguém que não quer ser consertado, porque aqui tem alguém que está com essa síndrome, né? Aqui você vai olhar para a situação e vai se presentear, vai se libertar para que você não fique mais atraindo esse tipo de pessoa. Você equilibra os dois pesos e as duas medidas da sua balança emocional. E aí você finaliza sofrimentos. Você transgride. Para algumas pessoas você já teve um sonho sobre isso. Tem gente aqui que está sonhando muito com lodo, com coisa suja, com água suja, com coisa represada. Tem gente aqui que tem claustrofobia e andou sentindo aí muito sufoco, né? Lembrando que quem diagnostica é o médico, mas com base nas cartas a gente pode ver um direcionamento. Então aqui são pessoas que vão finalizar esses traumas aí, vão estabilizar, tá? E aqui tem alguém que saiu do emprego recente, tá preocupada se vai encontrar outro e vai. E para você que ainda quer voltar para o seu antigo emprego, é bem possível que você consiga, e para outras pessoas vem um outro muito melhor. Você vai ter que decidir nessa questão de carreira, se você mantém a mesma profissão, ou se você aqui vai fazer coisas em paralelo, ou se você retorna para uma situação. E aqui podem cruzar oportunidades novas para quem está querendo aí relações, pode cruzar oportunidades de pessoas novas aqui, mesmo que você tenha um relacionamento. Estamos dizendo que você vai se envolver com alguém? Não, estamos dizendo que você vai estar num momento de paquera, alguém vai estar te olhando aqui e vai estar te admirando pela sua estrutura física, né? E aí você vai falar, mas eu não estou assim, eu não estou assado. Não se critica, não ponha atributos em você que você não possui, tanto por positivo quanto por negativo, porque aqui é como se tivesse alguém olhando para você já. Aí você vai ter confirmações. Para quem trabalha aqui com coisas que são ocultas e muitas das vezes fica com receio do que você faz, fala para você assumir, porque sim, você vai crescer naquilo que você faz. Estamos dizendo para você colocar isso de uma forma escrachada? Não, para você focar no teu resultado, tá? Porque quanto mais firme você tiver, mais consciente você tiver do que você veio para fazer, mais satisfação você vai ter e mais retorno também. E é como se você encontrasse o jeito certo de virar as estruturas, os caminhos e abrir as portas que você precisa para materializar a abundância em todas as áreas.
porque há uma amplitude aqui, e essa amplitude ela vem com apoio ancestral, para muitos aqui de uma ancestral feminina, pode ter sido uma avó, uma bisavó, né, tem um lado, um enredo familiar aqui muito grande, e para algumas pessoas pode ter sido aqui uma mãe, né, que já desencarnou. Aqui tem muita proteção, sim, dos teus projetos, das coisas que você precisa fazer, das coisas que você precisa colocar em prática, daquilo que você precisa de renovação, e tem um amparo aqui na questão familiar de alguém. E isso vai fazer com que você desenvolva as coisas de uma forma mais centrada. E isso faz com que você esqueça algumas mágoas, algumas brigas e discussões do passado e se reposicione. Então o passado vai ficar lá no passado. E se alguém no passado estava te perseguindo, estava tentando de alguma forma voltar para a tua vida, a espiritualidade aqui vai te dar aí uma capa de proteção para você ter a luz necessária, o amparo necessário, é como se fosse aqui até a espada de Miguel, né, digamos assim, luminosa te defendendo para quem tem ligação com ele, né, ou com outros seres aí ligados à luminosidade, né, fala de você aí tendo sim oportunidade de continuar seguindo a sua jornada para alcançar aquilo que você precisa, principalmente para quem está buscando sucesso, porque aqui tem artistas nessa leitura, e isso veio herdado, tá, aqui tem pessoas que têm muito dom para lidar com coisas que são extracorpóreas, ou aqui tem arcturianos aqui nessa combinação na minha mesa, né, tem pessoas aqui que têm ligação com seres mais ascensos também, então é uma espiritualidade que ela não se corrompe, ela é neutra no aspecto de não se deixar levar pelo que ocorre no meio, mas é uma espiritualidade que quer ver você alcançando a estabilidade sim, e a benesse, a abundância em todas as áreas, então não é porque ela não esteja conectado com essa coisa de materialidade que eles não queiram que você tenha. Então, pelo contrário, eles querem que você tenha, porque eles vão te mostrar a abundância desse universo para que você saia dessa situação conflitiva aqui. É como se você fosse melhorar e expandir várias áreas da sua vida porque você já entende as suas limitações. Aqui tem pessoas que já entendem o que repetem dessa ancestralidade, né, do pai, da mãe, do tio, até do primo. Tem gente aqui que se compara muito com o primo, né? Então, assim, você começa agora a perceber e a diferenciar o 6 do 9, por mais que esteja de cabeça para baixo, você vai perceber. É só um exemplo, tá? Então, assim, por mais que hoje você olhe para as coisas que estão te preocupando, principalmente com relação ao sucesso, ao amparo, à abundância, às verdades que você quer colocar em prática, aqui você vai saber exatamente como fazer isso. Então, eu não sei o que é que você está querendo aí ter respostas e abrir o olhar, né, sem ego, só com um amparo divino aqui, espiritual, e você vai conseguir esse amparo. E para muitos aqui, é essa questão familiar feminina que traz essa verdade para você, que traz essa tranquilidade. E você se sentindo mais bonito, mais bonita nos próximos dias, e tendo destaque também por isso. A sua essência vai estar amplificada. Então você começa aqui a perceber coisas lá de trás, que muitas das vezes você não percebeu, acordos que você muitas das vezes não cumpriu, você começa a se perdoar e até a se alegrar por conta disso. Você começa a olhar para as coisas com mais acolhimento, como se você quisesse se proteger e proteger a sua criança interna. E algumas pessoas aqui vão estar sendo convidadas para locais, muitas das vezes você vai sentir de não ir, mas quando você vai, você se sente bem. E aí você alcança ali dentro dessa reunião de pessoas, nesse lugar, algum tipo de benesse que você está buscando. Então é como se você fosse conversar com pessoas que vão abrir a mente, que vão mostrar soluções, que vão te mostrar até um dom e um talento que você não percebe, e isso vai trazer algum tipo de resultado. E é coisa que vai crescer. Você vai encontrar aí algum tipo de situação onde você olha para o que está no entorno e você não vai ver como disputa, você vai ver como aliados. É como se você fosse lidar no tanque de tubarão, mas sem ter medo do tubarão e sem se sentir um peixe pequeno, sabe? Você se sentindo bem com o tamanho que você é, com a posição que você está. E quer dizer que você vai se acomodar? Não, porque você vai ter foco aqui para melhorar, para amplificar. É como se você fosse ter a verdade correta, o alinhamento correto para você não deixar o que é seu para os outros. Quer dizer que você vai se tornar egoísta? Não, porque seu ego vai estar sendo colocado agora para uma situação onde você trabalha em você,
as dosagens corretas e até os palpites e as críticas, as vivências que você já teve aqui até de outra espiritualidade, porque tem gente aqui que já transitou por vários locais, por vários ambientes, por vários meios, já teve vários relacionamentos, que isso trouxe conhecimento, esse conhecimento aqui ele vai te abrir caminhos para o crescimento, para o sucesso, para o reconhecimento, e algumas pessoas, pode ser que você vá trabalhar aqui em algum órgão público, ou que você vai ser alguém que direciona pessoas para a sua melhor fase, para a sua melhor versão. Isso quer dizer que você vai trabalhar com espiritualidade? Não, não necessariamente. Exemplo, você pode ser uma pessoa que vende roupa, mas você vai direcionar a pessoa a colocar a roupa no tamanho correto, porque ela no tamanho maior soa desleixo, e ela no tamanho menor soa que a pessoa esteja se colocando na posição de querer estar em algo que ela não quer. E isso quem fala não sou eu, tá? Isso aí é para quem estuda moda, para quem, né, estuda essas áreas aí, e eu tenho uma pessoa que lida com isso e ela estava me explicando, e realmente tem sentido, né? Então, assim, você vai estar se colocando e se posicionando de uma forma tão verdadeira que você vai se aceitar do jeito que você é. Então, até as tuas roupas, a forma como você fala com as pessoas, a forma como você interage nos seus caminhos vai te trazer o resultado. Porque você vai começar a se valorizar ainda mais. Então, estes relacionamentos aqui que precisam ficar protegidos e guardados, o arquétipo de Oiá vem trazendo essa proteção para você se livrar de energias contrárias que atingem você e a tua família. Para algumas pessoas pode ter atingido aí amigos, pode ter atingido aí o seu campo espiritual, e agora tem um mentor que te coloca no teu alinhamento correto para você alcançar aquilo que você precisa, para você transformar o que necessita, para você conversar com as pessoas que vão trazer solução, para você fazer as coisas darem certo e sim alcançar alguma benesse que você está buscando. E aí fala de você, sim, vencendo questões profissionais, questões de saúde, até traumatismos, né, ou dores que você tem na sua alma, sendo curadas pelo seu espiritual. Então tem uma ancestralidade, uma espiritualidade aqui que vai falar com muitas pessoas nos próximos dias. Para alguns, em 6 dias, essa energia ela vai ser confirmada, principalmente para quem trabalhou aqui com cura emocional, para quem fez mesa aqui, arcturiana, radiestesia, apometria, para quem trabalhou com a energia de Miguel Arcanjo, para quem trabalhou com o arquétipo de Oiá. Então é como se você estivesse limpando, varrendo as energias que já não servem mais, que não acrescentam, para você ver a cobertura espiritual. E muitas pessoas aqui já vão sentir esse amparo e essa energia, tá? Então saiba de uma coisa, o sentimento que você carregar nos próximos dias, ele vai amplificar ainda mais o que vai acontecer na sua caminhada terrena. Então verifique as suas emoções nos próximos dias, tá? E aí diante disso vamos ver aqui um sentimento para carregar, para trazer aí o resultado que você busca. É como se você fosse enxergar as pessoas, as circunstâncias, o mundo com algo, não é um olhar simplesmente, mas é com algo na mão, como se fosse uma ferramenta espiritual. Para alguns pode ser aqui uma bengala, para quem trabalhou com essa energia ancestral, para outros pode ser aí um ixam, para outros pode ser algum tipo de acessório mágico, até varinha mágica. Enfim, cada um com as suas coisas, né? Algumas aqui até com colher de pau, porque tem gente aqui que não é da religião, mas adora cozinhar com colher de pau, fazendo as orações, né? Sentimento para levar para frente. A certeza que existe uma espiritualidade que, por mais que você tenha medo, se você chamar, eles vão te livrar de traição, eles vão te livrar de deslealdade, eles vão te trazer fim aí de uma lamentação, de um cansaço, de uma perturbação, e eles vão te colocar também num caminho onde você alcança as coisas mesmo que alguém torça contra. Então existe uma espiritualidade que é fiel aí ao que você faz, ao que você interage com eles. Então se você faz rituais, muitas das vezes você fica ali pensando se deu certo ou não, é que eles pedem para você não focar nisso, para você focar na sua lealdade, na sua interação com eles, porque sim, você vai ter confirmação de coisas sendo tiradas, de coisas sendo alinhadas, e sim, você encontrando a sua verdade, a verdade da sua alma. E se alguém te traiu aqui, não é porque a pessoa te traiu que quer dizer que você deva se sentir menos. Aqui é sobre a pessoa, não sobre você, e sobre você vem uma proteção em cima e um amparo, que pode sim, inclusive, ter, né, ido cobrar essa pessoa, pode ser sim, tá? Para outras pessoas fala de você se sentindo tão protegido e tão protegida espiritualmente, que é para carregar esse sentimento, mas sem esquecer a dor,
sem esquecer aquilo que você já passou, para que você se blinde ainda mais, para que você se afinize com aquilo que realmente vai trazer resultados. Então é como se você fosse olhar para tudo que você já transgrediu, passou, mas não ficou lá, como algo que sim trouxe uma bagagem, que sim trouxe um ensino e que sim te eleva e não te desmerece. Então aqui você começa a perceber este amparo divino para que você alavanque a sua coroa e se conecte ainda mais com a tua espiritualidade. Então mantenha esse sentimento de sobriedade, porque é isso que vai trazer aquilo que você busca, seja leal a você e ao seu espiritual, porque o restante vai ser acrescentado. Bom, é isso, eu espero ter sido útil e lembre-se, a saia de mulambo quando gira, nada mais fica no lugar, então que ela leve embora a energia da dúvida, do medo e tudo que está contrário a você se torne favorável. Muito axé. Vamos lá para quem escolheu a carta de Oxumaré. @boi. Vamos ver o que vem de mensagem para você. Salve espiritualidade. Quando a antena está quebrada e tem como consertar, conserte. Quando a antena está deslocada, torta, mal posicionada, reposicione. E não é sobre antena. Para quem é o recado, a pessoa entendeu. Não jogue fora as oportunidades. Você vai saber como aproveitar cada uma delas. Superação aqui, tá? Salve os guias, salve os mentores, salve o povo que te acompanha. Aqui é gente que não bambeia. Pode passar o que passar, mas é aquele tipo de pessoa que sabe onde quer chegar. Você tá entendendo aí as coisas que você tá passando. Alguns estão tentando entender. Alguns estão tentando ressignificar. E outros estão tentando superar. Tem alguma coisa aí que você tá vivenciando, que tá sofrendo, que tá doendo. Sim, tá pesando demais, porque é como se você sentisse que tivesse perdido a oportunidade, ou que essa coisa, ela tá muito difícil, e sim, são pessoas que têm essa firmeza, essa determinação, e vão mudar o que precisa, porque vão deixar para trás circunstâncias em que você agiu, se dedicou, ou até interveio por outras pessoas, e não foi aquilo que você esperava. Para alguns aqui tem pessoas que têm muita dificuldade de precificar o seu trabalho, têm dificuldade de dizer basta em coisas, e vão conseguir, sim, transmutar. E é interessante, 2 mais 4, 6, e aqui eu tenho 6. Então podem ser pessoas que têm ligação com esse número, ou pessoas que estão em alguma jornada de querer a abundância, porque esse número também fala disso, né, e fala de pessoas que muitas das vezes são doadoras, são prósperas em todo ser, mas muitas das vezes quando entram na angústia, se perdem. Então aqui é como se você tivesse entrado num... Sabe o que me vem aqui? Não tem aquela coisa que tem no circo, que é como se fosse o... Eu esqueci como é que chama, mas a pessoa entra, é um corredor escuro e ali tem um monte de bicho, de coisa de terror. Eu não esqueci como é que chama esse negócio. Mas enfim, é como se a pessoa entrasse num negócio desse e ali tivesse todas as dores, toda a questão do que já viveu, como se fosse um túnel do tempo, mas um túnel do tempo maldoso, no sentido não de maldoso porque é ruim, mas é porque é como se você estivesse olhando para aquilo que você passou para tentar entender as lições. E aqui realmente você não bambeou, apesar das dores, e você vai conseguir a mudança que você precisa. E é interessante também, porque aqui fala do mental, aqui fala de coisas que se reorganizam, aqui fala de mudanças internas e externas, mudança total de vida, novas ideias, novos projetos, né? Então, assim, aqui a sua mente ela vai estar pleno vapor e fala de transformação e fala também de abundância. Então, vem boas novas aí. É bem possível que você esteja num processo de olhar para aquilo que foi ruim, sim, mas não para ficar ali preso dentro desse túnel, mas é para entrar lá, observar qual linha do tempo e qual coisa foi ruim, onde você muitas das vezes defendeu com as unhas e acabou ficando, né, sem as unhas, mas ficou os dedos. Então você começa a ver que algumas coisas elas foram sim muito danosas, que sim, não dá para ignorar,
mas que sim dá para ressignificar. Então tem uma ressignificação aqui. É isso mesmo lá, você tirando a dor, tirando o sofrimento, tirando a angústia, sem medo de encarar, sem medo de avançar. E aqui tem os mentores da linha da esquerda te ajudando a cravar as energias que realmente são necessárias. E as que não são e que não acrescentam, você tirando. É como se você fosse ser alguém que segura o gênio da lâmpada e fala, vem cá, você não sai daqui enquanto você não me der essa benção, não. Então tem até aquele canto, né, que é evangélico, que fala, segura o anjo. Então você está segurando o anjo e só deixa ele sair quando a benção vier. Então, de alguma forma, você está persistente em uma situação que não é teimosia, que é sim algo que vai trazer para você o despertar, e é algo que você corta tristezas enviadas a você ou não, ou é algo que você olha para esse túnel e fala assim, já passei, transgredi, então você vai evoluir aqui, inclusive a sua comunicação, vai trazer para você também uma nova etapa. Então, se ficou os dedos, pode aguardar o anel. Se ficou aí a sensação de que você ainda pode voltar a sonhar, volte a sonhar. Se é uma questão amorosa, uma questão aqui de trabalho, de emprego, volte a ressignificar, melhorar e aperfeiçoar o seu trabalho, ou as suas relações, ou a sua forma de ver a vida. Porque é como se você fosse se preencher aqui. E esse preenchimento pode não ser necessariamente amor externo, mas amor interno. Autoestima, autoconfiança, verdade da alma, você mais compromissado e mais compromissada em se livrar daquilo que desnorteia você, mas de forma aqui realista, encarando este túnel, mas sem medo dele. E aí você se abre para coisas novas, encontra, assim, a trilha correta. É a mesma coisa de você ir para o meio do mato, não ter colocado bússola nem nada, e aí colocou ali um monte de pãozinho que quando foi ver, os passarinhos tinham comido, os bichos tinham pego, e aí perdeu a trilha toda. E aí como é que você se reloca? Você começa a observar os sinais da natureza, o sol, a lua, e ali você consegue se nortear de novo. Então é como se você fosse aqui encontrar o caminho e o percurso. E é algo que é fácil? Não, mas é algo aqui que você vai conseguir executar com maestria. Inclusive é um bom contrato de trabalho para alguém aqui, que precisa ser mantido em sigilo. Porque tem alguém que quer te ver nessa situação aí. E pode ser que haja recaídas em alguma circunstância. Pode ser que você tenha ciclos que vai oscilar entre a ânsia, a euforia, e entre a melancolia e processos de nostalgia. E é preciso entender esses ciclos. Porque entendendo isso, você consegue lidar com essas etapas de oscilação e não consegue mais se prender àquilo. Seja uma pessoa, seja uma situação, seja um retorno dessas energias desse túnel aí. Então é como se você fosse desatar os nós a partir de olhar para ele, sim, e entender que você é você. Que você tem dentro de você esse amparo, que você não precisa ficar buscando no caminho externo, é buscar dentro do interno. É olhar com os olhos espirituais para as coisas que estão no redor, sem se deixar levar pelo que está tentando te prender, te silenciar, te aprisionar emocionalmente de alguma forma. Principalmente aí para quem acredita, né, em energias arcturianas, pode ser que você esteja nesse processo. Para outros pode ser que os pleidianos, porque são pessoas que vieram de uma energia que tentou ali estagnar você, mas você tem um coração tão bom que a sua espiritualidade traz para você o acolhimento que você precisa. Para outras pessoas pode ser que você nem tenha ligação com isso, você nem saiba o que é isso, mas dentro de você tem um chamado para transmutar as energias. Então é como se você sentisse sim o baque, mas você não se deixasse abater, você se alavanca. E aí você transgride. Algumas pessoas estão tentando mudar aí de trabalho, ou fazer algum tipo de coisa para ter uma carreira, e você vai conseguir saber o que a tua alma te chama, qual é o teu feeling. E aqui tem alguém que vai te dizer, para quem vai fazer teste vocacional aqui, ou para quem fez, você vai ver que não é nada daquilo, aqui você vai descobrir alguma coisa que é muito sua. O teu povo, eles vêm te trazendo isso, para que você não se prive do que é importante, e para você também não se prender a coisas, porque a tua sorte, ela é tua. As boas novas, elas vão vir, principalmente aqui no campo profissional. Para outras pessoas, é como se você fosse se libertar do casulo, porque saiu dele há muito tempo, mas fica olhando para ele. E aí isso quer te puxar de volta. Mas aí é como dizem, a borboleta, quando aprende a voar, ela não volta a rastejar.
Por quê? Porque ela já entendeu que dentro dela, aquela parte da história faz parte. Quem nunca errou, né? Mas ela começa a se perdoar. Então é mais ou menos isso aqui. É você se perdoando. E se perdoar pelo quê? Por ficar olhando para o que já foi. Porque às vezes a pessoa não consegue, aí tem uma energia que quer sempre a pessoa na frustração, que quer sempre a pessoa na lamentação. E aqui você entra numa fase em que você mete o pé na porta. No sentido de sair do problema, não no sentido de quebrar as coisas. No sentido de ter entendimento que a coragem é o que faz você avançar. E para algumas pessoas aqui, você já é coragem. E isso vai amplificar ainda mais. Tem uma energia que quer volta e meia oscilar, e para alguns aqui pode ser um parceiro, uma parceira de vida, pode ser alguém que você se relaciona de forma esporádica. Presta atenção em como as pessoas te deixam quando elas estão longe de você. Como você se sente depois que você sai dos lugares? Como é que a tua emoção funciona? É ciclo. Uma época você está bem, daqui a pouco você não está? Como é que é? Qual é o gatilho? O que é que está despertando isso? Porque a porta está aberta nem sempre quer dizer que você deve entrar. Então aqui pede também para se selecionar, e sim, por que se selecionar? Para entender as emoções que estão aí dentro. E a tua mente ela vem te puxando para essa fase sim de descoberta. Para quem está aguardando aqui que alguém tome uma decisão, a pessoa vai tomar decisão favorável a você. Para quem está aguardando um renascer, um desabrochar de uma pessoa, porque você fez oração de intercessão pela pessoa, saiba que aqui você vai ter confirmação de que sua oração foi ouvida sim. Para quem está numa jornada pedindo a espiritualidade para transformar uma questão que é específica e que você não está vendo jeito, vai surgir mais que um jeito aqui. E vai ser mais rápido do que você imagina. E aqui tem alguém que você vai descobrir uma coisa dessa pessoa que vai te deixar de cabelo em pé. Mas pede para você ficar na sua. Para você confiar na sua estrela da sorte. E é interessante porque o centro do teu jogo está me falando muito de mudança de sorte. Principalmente para quem aqui não teve relações verdadeiras, aqui você muda as suas relações, a forma que você enxerga o mundo. Principalmente a forma que você lida com as escolhas que você faz. Tem também uma questão assim de compra, venda, conquista, que traz estabilidade. Para alguns pode ser um curso que você faz, e isso traz para você a certeza de que isso é o que você quer fazer. Para outras pessoas pode ser um desconto que chega e te alegra, por que não, né? Então tem alguma questão aí que vai ser meio que justiça para alguém. Para alguns aqui pode ser uma notícia de coisas na justiça se resolvendo. E é rápido, tá? Para quem está trabalhando isso espiritualmente, saiba que você vai ter confirmação. Se desabrocha no sertão aquilo que disseram que você não ia ter, não. O Namulambo pede para eu dizer isso para alguém, tá? Então, o sertão vai virar mar? Não necessariamente. Mas quer dizer que algumas coisas que você vinha passando, que achou que ia ficar nelas, não vai não. Tem algum tipo de melhora aí a caminho. Tem algum tipo de situação de inveja, de negatividade do outro e de pessoas próximas sendo anulado também. E aqui tem alguém que vai trabalhar com alguém que vai perceber que essa pessoa tem uma língua horrível. Então, cuidado com o que fala para essa pessoa, tá? Seu posicionamento pode mudar tudo. Para outras pessoas aqui, você decide por algo que é bem pontual e vai trazer algum tipo de tranquilidade dentro de você, que isso vai se expandir para aquilo que você executa. Para outras pessoas, essa pessoa da língua comprida pode sair da sua vida, tá? Para algumas pessoas aqui, pode ser pessoas que tiveram problemas no relacionamento amoroso ou íntimo por conta de fofoca. Então, tem uma melhora na relação. Quem está trabalhando isso aqui é a pombagira da praia para alguém, tá? Vem um arquétipo dela aqui. E fala dela te guardando para você não ficar se comparando ao outro, mas para você alavancar sua autoestima. Quem te fez de bobo aqui tá pagando, tá? E para outras pessoas aqui, essa pessoa tá colhendo a mesma máscara que te deu. Pior é que nem tá percebendo, como você também não percebeu, ó, e nem vai perceber. Vai ficar tudo oculto dessa pessoa. E aqui é bem possível que a pessoa, se ela saiu da sua vida fazendo um estrago e um caos, deixando você com a sensação de vazio, é bem possível que essa pessoa passe por isso também.
E para quem aqui está querendo uma posição no coração de alguém ou no trabalho e precisa que isso seja seu, o lugar que é seu, ninguém tira não. Você vai ter aí algum tipo de confirmação aí, para alguns em 30 dias, para outros até menos, tá? Tem uma legalidade vindo à tona, então se você precisa de um papel específico, tá vindo, se você precisa de um direito sendo retomado, tá vindo, se você precisa de pilar para sustentar uma coisa que você necessita e é sua, é só sua, é diferentona, e você vem pedindo ao seu espiritual por isso, você vai ter confirmação também, seu pedido vai ser ouvido aí. Mantenha a constância nas suas práticas de fé, seja elas quais forem, tá? E a primeira coisa que vai melhorar muito aqui para muita gente é a questão da autoconfiança. É a questão de como enxerga a vida. É a questão de como transmite ao outro a sua verdade. Tem algumas coisas que não vão te incomodar mais tanto como incomodou, não. E aqui fala de você deixando alguém sem jeito com alguma coisa que você vai fazer. Tem alguma transformação que você vai fazer que alguém vai ficar sem jeito. Pode ser aqui que você faz alguma mudança no visual e alguém fica incomodado. Pode ser aqui que você faz alguma coisa bem específica e aí você consegue crescer alguma coisa, desenvolver algo que vai incomodar alguém. E para outras pessoas pode ser que você descobre uma coisa que estava bem na cara e você não via. Então, assim, seja o que for, você vai saber exatamente como fazer as transformações. E é interessante, porque aqui tem uma cobra e aqui tem mais duas. Então, seja o que for que você precisa de informação, vai vir para você. Seja o que for que você precisa fazer uma movimentação, uma transmissão, uma mudança, seja aquilo que você precisa inverter e transformar ao seu favor, você vai ter o conhecimento necessário para isso. E se você tem ligação aqui com Dan, pode ter certeza que elas vão te proteger aí e te camuflar. Talvez seja interessante para quem tem ligação aqui com o xamanismo utilizar essa energia desse animal de poder. Você saindo de intoca também, sendo alguém que, né, se destaca em algo, mas também vai saber o momento oportuno. E para quem tem ligação com o Xumaré é uma baita de uma confirmação, né? Então saiba que você não vai se rastejar não, pelo contrário, você cresce aqui em alguma coisa que o teu mental vai te dar condição. Então é como se você fosse perceber coisas que você não via. Por quê? Porque essas coisas, elas estavam te trazendo sofrimento, fazendo você duvidar das ações e das decisões que toma, fazendo você até se perder dos seus mentores, dos seus guardiões, principalmente aqui, para quem trabalha muito com a energia de Exu e Pombogira, aqui tinha alguma energia que não estava tendo conexão. E aqui você vai descobrir exatamente o porquê. Para alguns, teve alguém que tentou te abalar com essa energia, tentou fazer você não ter mais conexão, e aqui você vai tirar e cortar aquilo que vem, né, atrapalhando o teu espiritual. Aqui fala de limpeza espiritual e fala assim de você tendo atitudes que vão mudar muita coisa. Vai depender de você, inclusive, só, né? Tudo depende somente da gente? Sim, tem muita coisa que sim. Mas tem leitura que vem falando que a pessoa ela pode contar com o outro, pode ter sido interferência do outro, mas aqui fala de você transformando e abrindo o olhar para aquilo que muitas das vezes estava oculto. E aí você começa a ver que você é uma pessoa fiel e que tem aliados no sagrado. Para algumas pessoas pode vir notícia positiva com relação a uma pessoa ou com relação ao dinheiro, tá? Falar de você aqui tendo e alcançando aquilo que você busca por conta do amparo da sua mentora, que inclusive é muito rápido que você alcança uma posição específica em algo que você quer e que pode ser bem preciso aqui. Então alguma coisa chega para você e chega rápido. E você também tendo destaque em alguma circunstância em que você precisa de uma posição de comando ou de voz ou de, né, de estar ativo ou ativa em algo, você vai ter a vivacidade correta, inclusive a sedução e o encanto também. E a partir disso as mudanças que estavam paradas, aquilo que você precisava executar, colocar, né, em prática e não estava conseguindo, você começa a colocar. E isso vem desamarrando os nós, as relações que são complexas, e vem trazendo também para você a confirmação que tinha sim uma amarração aí. Essa amarração estava tirando você do prumo, estava fazendo você desacreditar de você, da sua estrela da sorte, e agora você começa a se blindar e a alcançar relações que são saudáveis, seja ela no mundo físico ou seja ela no mundo espiritual. Então isso vai refletir trazendo o quê? A abundância. Abundância de conhecimento, abundância de interação espiritual, abundância no campo financeiro, abundância de uma relação verdadeira que traz aqui harmonia entre você e o mundo terreno.
Então tem alguém aqui que vai alcançar uma bênção, tá? E para quem precisa vender uma casa, você vai vender para um casal. Salve espiritualidade. Vamos ver aqui o sentimento para carregar. Para quem tem ligação com piratas, aqui você vai ter uma confirmação em 3 dias, tá? Quem tem ligação com o número 44 também. Tem muito assim, 4444. Para quem tem ligação com a ampulheta e tem uma em casa, é hora de você fazer algum tipo de limpeza nela, tá? Fala de você percebendo, olha que interessante, a mesma carta que veio, né? Essa também veio na primeira opção, né? E essa aqui não veio. Enfim, talvez tenha um recado lá para você. Você vai se tornar uma pessoa mais centrada no teu objetivo, alguém que não se deixa manipular, alguém que segue as suas convicções e o que é importante para você, mas sem se criticar e também não dando ênfase à crítica do outro. Aqui você vai analisar, você vai ver resultados na justiça, você vai ver melhoria no seu empoderamento, aquilo que você passou, que tentou te abalar, você se reconstrói. Então, o sentimento aqui é de você percebendo aonde é que você pode melhorar, aonde é que você pode investir, aonde é que não. E aí tem muita coisa que você vai saber conciliar, porque talvez você não possa se afastar, mas você saiba lidar de um jeito estratégico. Então aqui eles vão te trazer o sentimento necessário para vencer uma questão. Para muitas pessoas eles pedem aqui que você confie em você, mas sem se julgar, sem se condenar, sem se desabonar, porque aqui é como se você precisasse entender que dentro de você tem 2 senhores. Um que te levanta e te anima, e tem aquele que te coloca para baixo e te julga. Então, por isso que veio lá no início falando de uma tristeza, né, de uma coisa que abala, mas de uma pessoa que não se deixa cair. Então, você vai saber se conduzir aqui e ser flexível onde precisa. Você vai saber reverter o que está negativo. Isso vai trazer abundância, tanto na questão financeira quanto na questão de amizades aqui. E aí você vai ver muita gente torcendo o bico, porque vai ver você alcançando alguma coisa que disseram, espraguejaram que você não ia ter, mas você vai ter. E para muitos não demora. Para alguns aqui é questão de 30 a 60 dias. Então é hora de você colocar colorido na sua vida, sim, de buscar fazer coisas para a sua evolução, porque aqui você vai ter algum tipo de renovação interna e externa, tá certo? Bom, é isso, que as energias que estão aí contrárias se tornem alimento da sua espiritualidade para que você cresça. Maria Mulambo das Almas, Chage. E aquilo que está negativo com relação ao seu percurso, seja convertido ao teu favor. E lembre-se, a saia de Mulambo quando gira, nada mais fica no lugar, então que ela gire, que ela corra gira em teu favor. Muito axé. Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos aqui para a opção de número 3, a carta dos Ibejos. A energia das crianças traga pureza e leveza para sua vida. Salve espiritualidade. Embaralho, desembaralho. Tem uma questão judicial que vai ser desembaraçada, desembaralhada aí da vida de alguém. Envolve terreno, envolve algumas pessoas. Você vai ter na sua mão esse acordo, esse papel, esse documento. A concretização dessa venda. Pode ser um acordo de compra e venda? Pode. Salve espiritualidade. Tem alguém que prometeu o charuto do Exu e não deu, vai dar o charuto do homem. Salve espiritualidade. Tá cobrando aí, vai atrás das coisas do homem. E não é pra mim não, é alguém que tem aí, tá? Não é meu não, é alguém aí. Coisas da pessoa, tá? O recado é pra pessoa. Salve os guias, salve os mentores, salve os guardiões de quem tá aqui. Salve a sua estrela. Pessoas que têm uma estrela bonita aqui. Olha, tem muitos geminianos nessa leitura. Liberdade vindo aí, viu?
liberdade. Liberdade emocional, liberdade material, expansão, concretização, você socializando, você se inteirando ainda mais da sua espiritualidade, fazendo as coisas com tranquilidade, não é no alvoroço, porque é uma carta parada, mas é uma carta que traz fim aí de uma injustiça e um fim de algo que você estava preocupado ou preocupada. Então, assim, se alguma injustiça ocorreu no seu caminho, saiba que tem amparo para você vencer isso. E aqui muitas pessoas vão se sentir guarnecidas pelo sagrado, pelo divino que tem. Pode ter tido aí algum tipo de perda? Podem ter tido. Podem ter passado pelo momento torre na vida? Podem. Mas aqui vão ter condição de enxergar os livramentos que passaram. Algumas pessoas aqui, elas estão tendo um chamado vocacional específico para alguma questão específica e vão conseguir amplificar o que necessita. Se alguém está tentando te desqualificar, está tentando fazer com que você se perca no caminho, a tua espiritualidade vai te segurar aqui, tá? Para que você continue fluindo naquilo que você precisa, para que você não se perca de você, para que você encontre as soluções que você necessita. Então tem amparo divino nessa leitura. Para algumas pessoas você pode ter ligação aqui com o arquétipo de deuses da guerra, pode ter ligação com o arquétipo de Oiak também, por que não, né? Então se você tem ligação com esses arquétipos, fala de você tendo conquistas e fala de você sentindo um amparo divino. Essa leitura, ela vem com o que de, olha, você não está só. Para muitos tem uma Ebete protegendo uma comunidade espiritual, né? Então, se você está em um local que você sente essa conexão espiritual, não é coisa da sua cabeça, não. Se você sente que alguma coisa não é, também é válido. Por quê? Porque o seu sensor aranha, ele está ativíssimo. Principalmente para você fazer coisas que cresçam, que se desenvolvam, para você ter proteção para sua família, para seus filhos, para aquilo que realmente é interessante, para aquilo que você quer renovar, amplificar, fazer dar certo. Mesmo em meio a contragosto de outras pessoas, principalmente aqui de família, você alcança algum tipo de crescimento e que vai ser confirmado, para que você veja que o seu elo espiritual ele será cada vez mais fortalecido. Tem pessoas aqui que trabalharam o chakra coronário e vão ver que foi a melhor coisa que você fez, que vai refletir no equilíbrio dos outros, que aqui são pessoas que alinharam um, achando que estava alinhando só um, mas acaba que o movimento que você fez com que todos os vórtices se alinhassem. Então existe alguma coisa que ainda vai fazer muito sentido para você nos próximos dias. Para outras pessoas, fala de você sentindo o que realmente é o anseio da tua alma e colocando em prática. Aqui tem uma mulher que pensou em fazer, ou é chutiã, ou é bojo, não sei explicar direito, mas o Namulambo está falando coisa que coloca na parte feminina superior. E aí você ficou com medo de colocar em prática, ela fala para você colocar que vai dar certo. Inclusive você vai fazer coisas que serão tão bonitas que vai ter indicação de outras pessoas. Não tenha medo de colocar em prática seus talentos não, tá? É com todo mundo, não. É com uma pessoa que pensou e duvidou ao mesmo tempo, tá? Para outras pessoas aqui, fala de você tendo descoberta sobre questões familiares, que vai colocar as coisas no lugar, principalmente para quem tem ligação aqui com a Dona Sete, tá? Dona Sete trazendo para você o restabelecer da tua gana de vencer, do teu libido, do teu desejo pela vida, né? A gente não está falando de coisas só sexuais, não. Aqui pode até ser que você encontre alguém que queira só isso com você, pode. Aí a decisão é de quem? É sua. Mas nós estamos falando de alguém percebendo, né, que pode ser muito maior e que pode sim alcançar os objetivos de vida com mais vontade, com mais ânimo, com mais vivacidade. E essa vivacidade não é colérica, mas é algo que vem específico, é algo que sim expande. E que muitas das vezes você vai precisar silenciar e colocar dentro de uma caixa. Quer dizer que você tem que ter medo das pessoas? Não. Quer dizer que muitas das vezes o que você vai alcançar aqui vai incomodar alguém, que a espiritualidade vai dar um basta nisso. Mas é preciso discrição aqui, tá? Para outras pessoas, fala de você tendo aqui confirmações de intuições que você vem tendo há um bom tempo, principalmente sobre o comportamento de uma pessoa, e essa pessoa vai se afastar do seu caminho. Para outras pessoas, você conquista algo que muitas pessoas vão dizer que foi fácil. Vão achar que você deu um pulo, que você deu um golpe, que você fez qualquer coisa que é ilícita, só que você não fez. E para algumas pessoas isso aqui foi uma dica espiritual, né? Tua espiritualidade alinhou a tua caminhada e te trouxe algum tipo de
crescimento, empoderamento, proteção, amparo, para você vencer de forma discreta. Para muitas pessoas aqui você vai ter algum tipo de benesse do divino, do sagrado, e vai ali estar tendo destaque naquilo que precisa. E assim, se você está fazendo algum ritual para cobrar alguma pessoa, saiba que você vai ter confirmação aqui, tá? Por lá cobrar, sim. Para quem trabalhou aqui com o arquétipo de Dona Quitéria, o arquétipo dela vem trazendo para você uma superação, com a ajuda de um outro guardião. E confirma que é um homem. Então teve alguma energia aqui que foi trabalhada com ela, que foi lá cobrar alguma coisa em específico, tá? Se você está com conflito com uma pessoa em específico, essa pessoa sai do seu caminho. E confirma. E se você está se sentindo franzino, está achando que as coisas para você, elas não vão ocorrer, você vai se surpreender porque vão, tá? É quando você soltou que você alcançou, é mais ou menos isso. Aqui você vai descobrir o segredo de uma pessoa. E é uma coisa cabeluda. Aqui pede pra você não contar não, viu? Aqui pede pra você não contar não, porque você pode colocar em maus lençóis. Pode ser também, inclusive, que a pessoa esteja te testando. Pra ver se você é confiável, pra ver se você é uma pessoa que tem estrutura. Pode ser, inclusive, seu chefe fazendo algum tipo de prova social aqui, tá? E assim, se você mora num lugar que tem muitos influencers que fazem aí teste social, prova social, cuidado, porque pode ser você aí, uma pessoa cair nesse teste social, tá? E aqui pode ser uma coisa que, dependendo da sua atitude, vai te trazer um crescimento e uma expansão muito grande, mas dependendo da sua atitude, pode te trazer um problema aqui. Então, seja íntegro com você, não é com o meio que a gente está falando, né? Mas com você. Porque a verdade da sua alma, ela vai expandir para outras pessoas. É isso mesmo. Tem uma mentoria espiritual aqui. Tem gente aqui que vai estar em reunião com alguém e vai ser decidido uma coisa muito específica. E aí pede para você ver essa reunião não como algo desagradável, mas para você ver que você pode colocar ali toda a sua intelectualidade e o seu aprimoramento de forma clara, porque as pessoas vão decidir por você em alguma questão. É como se fosse uma coisa que é para decidir o futuro, ou de uma empresa, ou do trabalho, ou de uma pessoa em específica que pede para você ser íntegro com você, porque isso vai fazer com que as pessoas te vejam também com mais respeito aqui. E aí você consegue alguma coisa que você quer muito. Sabe quando você mira numa coisa e acerta em outra? Isso vai ser muito benéfico aqui, tá? Alguém que vai ganhar um sabonete líquido de alguém não vem com má intenção não, tá? Já outras pessoas aqui falam de você, inclusive é muito cheiroso e é muito bonito, parece uma joia. Para outras pessoas aqui fala de você tendo sorte inesperada numa questão que você já vem se dedicando há muito tempo. Mas por que vai acontecer agora? Porque agora você não está dando tanta atenção a isso. Você já estava a ponto de desistir, e aqui fala, você vai alcançar, isso vai se desenvolver. Vão ser abertas portas aqui para um tratamento, e esse tratamento ele vai dar resultado. E é uma coisa bem específica que alguém quer. É alguma coisa que vai alavancar você. Inclusive vai trazer mais disposição, mais vitalidade. Para quem precisa viajar, para quem precisa comprar carro, para quem precisa comprar terreno, está muito favorável. Tem uma energia de Exu aqui ligado a caminhos, pode ser um tranca-ruas, pode, mas aqui não vejo que seja ele não, tá? O arquétipo aqui vem trazendo solução para você. Para quem precisa entregar uma coisa num tempo específico, você vai conseguir. Cuidado com a ansiedade, porque pode atrapalhar, tá? Fala de soluções inesperadas, bons acordos, bons negócios, você mais compromissado com a sua imagem, com a sua aparência, com quem você é, com aquilo que você fala, com tudo que repercute a seu respeito. Para outras pessoas, fala de você lidando com pessoas que vão te trazer um ensino, que muitas das vezes vai fazer você oscilar se você é essa pessoa mesmo ou não, mas você vai se encontrar de novo. E é você mesmo. Então tem alguma coisa que vai parecer que é uma coisa ruim, mas você vai ver que é uma coisa muito boa. Inclusive isso pode trazer renovação nos teus elos, sejam eles espirituais ou não. Fala de alguém aqui tendo algum tipo de atitude diferente com você, isso pode te surpreender. Porque às vezes você pensa que a pessoa ela vai colocar um problema, às vezes você pensa que a pessoa vai ser injusta, mas ela não vai, ela vai ser coerente. E aqui pode ser também que você tenha que tomar uma decisão
que você fica sem saber para que rumo ir, mas você vai saber exatamente o que fazer no momento correto. E aí você finaliza ciclos que são dolorosos. Fala de alguém tendo aqui avisos espirituais recorrentes sobre uma pessoa, sobre uma circunstância, sobre uma situação. E aqui pede que você fique de olho, porque aqui, conforme for, você vai tomar uma atitude que vai mudar muita coisa na sua vida. E é por positivo, tá? Pede para você não se deixar levar pela opinião dos outros. Pede para você se afinizar com o teu lado feminino, sagrado feminino, independente de você ser homem ou mulher. Por quê? Porque isso vai trazer uma solução rápida para você. E fala de você também tendo uma sorte. Pode ser até que algumas pessoas encontrem dinheiro na rua, outras pessoas lá na rua resolver alguma coisa e no meio lá do caminho você descubra uma coisa, você tenha uma ligação com alguém ou você tenha uma sorte inesperada, né? Então falar de muitas oportunidades vindo através da rua ou pela porta da rua, né? Algumas pessoas aqui estão sendo chamadas a fazer uma coisa e estão com receio. Pode ser até uma forma nova de fazer alguma coisa, ou pode ser que alguém disse para você que não vai dar certo, aqui fala para você colocar em prática que vai dar bom. E falar de alguém tendo uma conquista, ou de um carro, ou de uma moto, ou alguém viajando e conhecendo novas culturas, novos lugares, ou você tendo uma interação com alguém, uma conversa com alguém que vai trazer algum tipo de confirmação, tá? Pessoas lidando aqui com casais que são importantes, ou alguém que vai te trazer amizades duplicadas, mas que não serão dúbias, serão amizades verdadeiras. Você vai se sentir protegida aqui pela energia das crianças. E a partir disso, uma justiça acontece sobre as suas relações e sobre como você socializa com as pessoas, sobre como você interage no mundo, sobre o seu papel no mundo, sobre a sua expansão, né, espiritual e sobre alguma coisa que traz alegria e satisfação. E aí você começa a ser uma pessoa mais plena, mais pleno, e você consegue aqui lidar com as coisas que são dolorosas em você de outro jeito. Inclusive tem gente aqui que vai se surpreender com o teu crescimento. E esse fator surpresa é o que o teu espiritual realmente quer. Então se você trabalha em um local confuso, complicado, aqui você vai saber como lidar neste ambiente. Por quê? Porque eles vão te dar as atitudes coerentes para você crescer dentro desse lugar e se desenvolver. E aqui você vai saber a hora certa de falar e a hora certa de silenciar. Por quê? Porque você vai para um nível aqui agora onde você entra num estado mais de pureza e conexão verdadeira espiritual. E aí você sente amparo, você sente as suas bases sólidas, sem se deixar levar pelo que o outro diz, entendendo qual é o seu propósito, entendendo que algumas pessoas ali realmente elas não fazem mais sentido. Então tem muito entendimento aqui para poder tirar o que não dá mais, tudo que é contrário ao teu propósito, você vai conseguir transformar. Vamos ver um sentimento para levar? Isso vai fazer você se sentir vivo, sabe? É um novo olhar sobre o que você já passou ou passa. É tipo aquela história, né? Tudo depende do ponto do observador e é mais ou menos isso. Olha só, interessante, aqui fala de alguém alcançando uma prosperidade, que vai ser meio que uma vingança. Você vai sambar na cara da sociedade. Então não tenha medo de ser alguém que se destaca, não. Por quê? Porque aqui você é uma pessoa que se dedicou demais e recebeu do mundo algum tipo de injustiça. Por isso que veio a injustiça, né? A justiça virada lá no início. Então aqui você se reequilibra, se reenergiza para ver até vingança. Então aqui tem uma coisa que vai deixar o teu inimigo mais chateado, porque você não vai estar focando a energia na vingança em si, porque a maior vingança vai ser o seu crescimento aqui, as suas conquistas. Então isso vai calar a boca de muita gente, porque resultados contra resultados, ninguém tem o que argumentar. Então é a mesma coisa de falar, julgue a árvore pelos frutos, e os teus frutos serão de bênçãos, melhor dizendo. Então aqui, tudo aquilo que você já ofereceu para pessoas, e que você se condenou por aquilo, aqui você recupera o que o universo te dá, em abundância, em verdade, em pureza, e até em tranquilidade. Porque quando a pessoa dorme em paz é a melhor coisa que a pessoa pode ter. E aqui você vai encontrar a plenitude e a abundância que você precisa, porque é o teu espiritual que vai te dar um amparo aqui. E é como se você estivesse enxergando coisas pequenas e eles falam, enxergue maior, queira o melhor,
mas sem se desfazer daquilo que você já passou, entendendo que onde você pode chegar é um nível maior, e para isso também vai exigir demais de você, então você vai saber como fazer, e vai fazer com uma leveza que vai surpreender muita gente. Isso aqui vai te trazer o seu lugar no mundo, a sua conquista, a sua realização. Para muitos aqui pode ser até questão de família aqui, sendo resolvida. Então levanta a tua cabeça, porque aqui você não vai chorar não, você não vai dar birra com o universo, porque o universo vai te dar o que você precisa. E é como se você tivesse assim, encucado com pequenas coisas, e eles vão te mostrar que coisas maiores tem aí, que existe um leque de opções e que sim, você vai chegar lá, mas não desista agora, tá? Então aqui fala de justiça, fala de realinhamento, travou? Realinhamento, e fala também de você mudando de dentro para fora e sim alcançando algum tipo de comemoração, realização e proteção, tanto para você quanto para quem você quer de alguma forma expandir isso ou estender isso, tá bom? Que essa energia seja cada vez maior na sua vida. E aí, diante disso, que Maria Mulambo corra gira, que a saia dela gire ao teu favor. Por quê? Porque a saia dela, quando gira, nada mais fica no lugar. Entrego esse trabalho e agradeço a toda a egrégora dessa mesa, pedindo amparo e proteção para todos nós. Muito axé!